gente, bem-vindos ao nosso Papo Iluminado. Eu sou a Ju Varela, artista, especialista em desbloqueio criativo e também médium. E hoje eu tô recebendo aqui com a gente o Luciano Milici, do Sete Além. E se você não conhece, hoje você vai conhecer histórias maravilhosas pra gente mudar de realidade, mas não muda de canal, que a gente tem muita coisa legal pra falar hoje. Então, primeiramente, muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Agradeço demais. Muito Obrigada obrigado pelo demais. convite. Obrigada eu. A gente tá aqui, né? Você trabalha muito com Sete Além, com essa informação aí. E eu sempre começo esse podcast com uma pequena meditação. Eu só tô com medo de meditar e a gente ser transportado para uma outra realidade aqui hoje. Não sei se conversar com você é um portal, mas vamos lá. Só pra gente realmente relaxar, entrar nesse papo e trazer a importância, assim, da meditação, que eu acredito que ela é o ponto principal, chave que a gente tá buscando. Então, só a gente relaxar, colocar os ombros para trás. A gente pode fazer um mudra de concentração, se a gente sentir, colocar as palmas das mãos para cima. E a meditação nada mais é do que observar nossos pensamentos, observar o nosso corpo, observar a nossa respiração, observar o ar que entra, a temperatura desse ar, temperatura do ar que sai. A gente vai observando o nosso corpo, observando os nossos pensamentos, se eles nos dominam ou se a gente consegue só observar. Observar os músculos, as tensões do nosso corpo físico e permitindo o relaxamento interno. E a partir desse relaxamento, soltar o controle e perceber que a parte de nós que observa é a parte que talvez possa ir para outras realidades, a parte que possa vivenciar outras experiências que não está dentro do corpo físico. Então, nesse momento que a gente observa essa distância entre a mente, o corpo e o sentir, a gente pode agora entrar nesse papo para entender um pouco mais sobre as realidades paralelas. Então, levemente vamos abrindo os olhos e nos conectando aqui de novo para esse papo. Obrigada por participar. E me conta como nasceu, né, esse projeto do Sete Além. Acho que começou com uma experiência sua, né, e como é que foi? Bom, há bastante tempo, década de 1990. Em 94, eu voltava da faculdade. Isso que eu tô contando para você, o pessoal do canal, quem conhece Sete Além, chama de relato Prime, relato inicial. Porque foi a primeira vez que o nome Sete Além foi dito na nossa realidade. Eles dizem que foi a primeira vez. Eu voltava da faculdade e eu estudava numa grande faculdade aí de comunicação, de publicidade. É uma das mais conhecidas. Qual? Na Vila Mariana, a ESPM. Ah, eu fiz lá também. Por isso que eu perguntei. Conhece bem. Com certeza você veio bem depois de mim ali, mas... 92 foi quando eu nasci. Que ódio, tá vendo? Que ódio. Não, mas foi em 94, você tinha 2 anos. Ah, boa. Não era tão criança assim, não, tô brincando. Aí eu tinha uma opção assim para voltar para casa, que era, não sei se na sua época era assim, mas a ESPM de manhã, nos 2 primeiros anos era de manhã. Isso, na minha época ainda também. se mantinha assim, né? E aí isso era ruim, porque a gente não podia trabalhar, acho que todo mundo tinha aquele afã de fazer estágio e tal, mas era meio difícil por conta disso. Então a gente tinha aqueles perrengues normais. Eu voltava para casa de ônibus, eu pegava um ônibus na Domingos de Moraes, que ia até a estação Vila Mariana, que é pertinho, mas você até pode comentar, poxa, mas é perto, mas é porque eu ia andando normalmente assim para ver banca de jornal, ver sebos que tem na região, eu ia meio que afastado na Domingos de Moraes. Aí depois, na hora que eu falava, poxa, deixa eu ir embora agora para casa que tá no horário, eu pegava um ônibus que me deixava na estação Vila Mariana. Lá eu pegava outro ônibus chamado Sacomã. Aí é engraçado que esse número do Sacomã é interessante. É Sacomã 77A, mas talvez seja coincidência. Nossa, de Sete Além, uau, cara. Mas esse ônibus é o Sacomã, tal, que me levava até o Ipiranga, onde eu morava. Todo dia era essa rotina.
E aí você me pergunta, Luciano, que ônibus você pegava na Domingos para ir até a estação Vila Mariana? Eu te respondo, qualquer um, porque não era importante, não era uma coisa assim, qual ônibus que vai me levar, se eu tomar ônibus errado eu vou pro bairro errado, não. A estação Vila Mariana ficava a poucos metros ali, pouco espaço de tempo, então eu dava sinal, o ônibus parava, eu entrava junto com aquele monte de gente, meio-dia, 1h da tarde, às vezes 2, tudo apertadinho. O ônibus andava por 5, 10 minutos, eu descia, já era a estação Vila Mariana. Eu fazia isso todo dia. Naquele dia, de outubro especificamente, eu estava voltando, dei uma volta longa demais na Vila Mariana, andei, fui em várias lojas, gastei meu tempo, eu não fazia nada à tarde, falei, agora eu vou para casa. Cheguei num ponto de ônibus, ponto tinha até que um certo número de pessoas, eu estava ouvindo música, lendo, que eu sempre li, senti, sabe quando você vê aqui o ônibus vindo, tá lendo, eu dei sinal sem olhar. O ônibus parou, eu entrei. Já devia ter prestado atenção aí. Só eu entrei. Não entrou ninguém comigo no ônibus. Já é estranho, porque é um momento e um local onde você era um pega pra capar na época, era bem difícil. Hoje deve ser ainda. Eu passei, inclusive, para vir para cá, eu passei em frente. Só que ninguém entrou comigo. E eu entrei. Quando eu entrei, eu tenho a visão certinha do corredor do ônibus. Algumas pessoas sentadinhas ali e tal. E uma especificamente, 2 ou 3 cadeiras atrás do cobrador. Nós entrávamos por trás, não pela frente igual hoje em dia. Pagávamos o cobrador e íamos para frente. E atrás do cobrador aqui tinha 2 bancos e uma senhora sentada perto da janela. O único lugar livre. Fui andando até lá e sentei do lado dela. Assim que eu sentei, o ônibus começou a andar, ela me cutucou. Eu olhei para ela, ela falou alguma coisa que eu não entendi. Tava de fone. Tirei o fone e falei, pois não? Ela falou assim, você não vai para Sete Além, vai? Eu falei, como? Ela falou assim, desce do ônibus agora. Esse ônibus está indo para Sete Além. Eu falei, não entendi, senhora, o quê? Ela falou, desce, esse ônibus está indo para Sete Além, você não pode ir para lá. Eu fiquei sem entender, mas eu pensei, não vou descer, né? Quem ela vai... Quem é ela? Não conheço. A estação tá logo ali. Só que tinha uma pessoa em pé, uma moça, um pouquinho mais à minha frente, segurando no cano, assim, sabe, do ônibus. Ela falou pra mim, assim, com cara de preocupação. Ela falou, moço, desce, desce. Atrás dela, pertíssimo do cobrador, tinha um motoboy. Motoboy não, perdão. Office boy. E o office boy, eu acho que era um office boy, na verdade, não dá pra saber. Ele virou pra mim e já foi mais ameaçador. Ele falou, desce, mano. Desce agora. Aí eu falei, pô, todo mundo mandando eu descer do ônibus, vou descer. Aí o cobrador falou assim, vai descer. Deu aquele grito, o ônibus freou. Eu levantei, sem graça, falei, meu, tô me expulsando, não sei porquê. Desci por trás mesmo, eu não paguei passagem. Ótimo, pelo menos isso. Desci, no que eu desci, o ônibus virou à direita, numa rua ali na Domingos, que nenhum ônibus vira. Ele desceu. E as pessoas no ônibus estavam me olhando muito feio. Muito feio mesmo. Mas tipo com cara de bravos? Assim, não eram nada diferentes de nós, mas estavam me olhando feio na hora que eu levantei. Todas, não só essas que falaram comigo. Cobrador olhando feio. Quando eu desci, olhei na janela. Aquela idade que você tem vontade de xingar as pessoas. Eu olhei na janela e todas olhando feio também. Falei, tá bom. Fui embora. Voltei Aí eu falei, bom, a Estação Vila Mariana tá perto. Vou andar até lá a pé. Fui. Lá eu peguei o sacão e fui pra minha casa. Pensando no que tinha acontecido. Aí você me pergunta, mas você pensou em Sete Além como o quê? Eu falei, cara, eu contei pro meu pai essa história, contei pra minha mãe, namoradinha da época. E a gente achou 1000 teorias. Pode ser uma festa, sei lá, um evento. Pode ser uma empresa, pode ser um fretado, pode ser qualquer coisa. Vamos pesquisar. A gente pegou o Google da época, que era o guia de ruas. Na verdade, é o Google Maps, né? O Google Maps da época. E folheamos para achar que era Sete Além, não existia. Hoje em dia existe um banco com um nome muito parecido, mas é um banco francês que veio 10 anos depois, então não tem nada a ver. Aí eu procurei, pô, não achei, não existia nada com essa palavra. Procuramos em todo lugar. Meu pai também era escritor, ele falou assim, cabe a gente escrever coisa sobre isso, hein? Um nome bem legal, um nome meio místico. Eu falei, pois é, Sete Além, um negócio bem legal, né? O que será? Não sei. Eu estava numa idade que eu já escrevi, eu escrevo desde os 6 anos. Meu primeiro conto foi escrito quando eu tinha 6 anos. Só que eu não pensei em nada assim, dimensão paralela, nada disso. Eu comecei a usar essa palavra na minha vida. Então, assim, imagina você,
época de faculdade, até, todo o tempo dos seus amigos, roda de amigos, tudo era 7 Além pra gente. Então, eu tive uma banda chamada 7 Além, eu tive um animal de estimação, 7 Além, um amigo meu batizou o animal de estimação dele também de 7 Além, tinha pra todo lugar e nunca ninguém tinha ouvido essa palavra, e a gente falava sempre brincando. E íamos fazer um time chamado 7 Além, só que a gente era muito perna de pau, então ia ser ruim. 7-1, né? Ia chamar o time. De repente ia chamar. Brasil. E aí, isso assim, foi rolando nessa década inteira, só nesse universo pessoal. Meus amigos, eu, minha família, eu inventei histórias, eu criei personagens de terror, de humor, de qualquer coisa, personagem super-heróizinho lá que você desenha, apaga, joga fora, nada relacionado com nada. Aí você fala assim, tá, quando que a história 7 Além se ligou a algo de universo paralelo? Foi no Orkut. Quando surgiu o Orkut, eu quis montar um grupo para os meus amigos da vila onde eu morava, pra gente se encontrar, pra congregar, pra falar, e aí, como é que você tá? Onde você tá morando? Já casou? Tá namorando? Tal? Fala besteira. É o grupo de WhatsApp da galera de hoje em dia, era o Orkut daquela época. Eu criei um grupo. Que nome que eu ponho? Ponho Ipiranga? Não. Ponho Vila Carioca? Não, muito ruim. Eu vou colocar 7 Além. Coloquei. Meus amigos entraram, porque eu chamei eles, a gente ficou lá uma semana na besteira, falando bobeira, até que do nada começaram a mandar scraps. Pessoas do país inteiro pedindo para entrar nesse grupo, que era fechado, obviamente que a gente não queria que as nossas namoradas entrassem no grupo, então era fechado, mas aí eles começaram a mandar um monte de gente do país inteiro, e alguns até punham a historinha lá, falavam assim, eu conheço essa palavra, de onde você conhece? 7 Além, a minha avó falava de 7 Além, não sei o que, bababá, no sítio, eu sou motoqueiro e uma vez eu me perdi num bairro entre o Brás e o Bom Retiro, que se chamava 7 Além, nunca mais eu achei esse bairro. Aí o outro, eu não sei o que, várias histórias cabulosas. Eu falei, mano, copiei essas histórias, mandei os caras entrar no grupo. Falei, entra aí, pode entrar. Homem, mulher, criança, cachorro, todo mundo pode entrar, conta aí, mas vamos falar de 7 Além. Meu irmão, meus primos, meus amigos saíram do grupo, falaram, a gente montou um grupo pra falar de outra coisa. Saíram. Eu fiquei com esse pessoal um bom tempo, copiando as histórias dele, conversando. Teve pessoa que eu fui conhecer pessoalmente, que morava na Saúde, bairro perto de Ipiranga, eu fui lá para conhecer a história dele. E aí eu comecei a entender que as histórias relacionadas a esse nome eram voltadas a lugares estranhos. Dimensão paralela. Ninguém usava esse termo. Assim, até poderíamos utilizar, mas eu não usei e não era comum falar. Multiverso, de jeito nenhum. A gente é um lugar estranho. Era tipo o beco diagonal do Harry Potter. Assim, nossa, entrou num lugar que... Até que eu enjoei, a comunidade parou de falar. Eu matei a comunidade, mudei de nome, comunidade, depois apaguei. E não falamos mais de 7 Além até 2015. Em 2015, olha só o tempo, eu estou te contando toda a linearidade da história. Em 2015, eu estava num trabalhando como executivo de marketing. Eu trabalhei como executivo de marketing de várias empresas. Até hoje também eu trabalho em empresas de varejo, moda. E aí, do nada, eu vi uma matéria no BuzzFeed chamada 8 histórias de universo de realidades paralelas 8 histórias que te farão acreditar em realidades paralelas. Eu li as 8 histórias, não eram histórias novas. É aquela do Homem de Taured, se você não conheceu, eu te conto, das crianças de Woolpit. Histórias assim básicas de realidade paralela. Aí eu falei, pô, que legal, me lembrei de 7 Além, então eu não estava nem pensando nisso. Eu tinha até publicado livros que não tinham a ver com 7 Além. Publiquei um livro chamado A Página Perdida de Camões, que é uma aventura meio Dan Brown de Camões. Publiquei o Diário de um Exorcista, que virou filme, foi para Netflix. Eu roteirizei, mas não tinha nada a ver com 7 Além. E aí eu peguei e fiz um comentário, eu loguei com o meu Facebook ali na página, e fiz um comentário contando essa história do ônibus que eu te contei agora. Blá, 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 ônibus, blá, 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 7 Além, desci. 3 linhas. Eu tenho que falar 3 ou 5, porque se eu falar 3 aqui, vai ter gente que vai me procurar e falar, você falou 5 em tal podcast, você é mentiroso. Peguei o Luciano mentindo. Então, 3, 5, 10, 12, por aí, 0. Gente, pelo amor de Deus. É muito detalhe. Aí,
Eu fechei o notebook e fui para casa. No dia seguinte, tinha assim 40 solicitações de amizade e uma menina até criou um grupo no Face chamado Sete Além, que é um grupo que a gente tem até hoje, tem mais de 120 mil pessoas. E aí, essas pessoas pedindo amizade para mim com histórias sobre Sete Além. Aí eu falei, mano, 2015. Falei, e agora, o que eu faço com isso? Um amigo meu que é publisher, tinha publicado 2 livros meus, e outro que é cineasta, falou assim, eu não sei o que você vai fazer em relação à parte espiritual, à parte científica, mas a parte literária aí você vai ter que usar. Explorar. Só que você tem que trabalhar isso como uma marca. Eu falei, mano, é tudo que eu mais quero. Eu sou especialista em branding. Publicitário, né? Eu sou especialista. Eu fiz curso com o Jaime Troiano. Eu falei, vou fazer isso aí virar uma marca também. O negócio já anda sozinho mesmo. E toda vez que eu esqueço, vem alguém me lembra. E aí nós começamos a coletar relatos. A princípio, eu não tinha montado o meu canal. Eu tinha o meu canal no YouTube, mas para pôr vídeo da família. Então eu comecei a pegar os relatos mais cabeludos e mandar para os canais grandões. E os canais contaram, super legais. Não teve nenhum canal que foi... Nossa, eu nem conhecia. Eu falei, como eu chego nesse canal? Deixa eu mandar esse relato. Mandei, os caras contaram. Os melhores, assim, os de terror, de curiosidades. E aí, com isso, a palavra foi... Hoje mesmo, eu estava no mercado e 2 jovens vieram falar comigo. Eu estava com uma camiseta de Sete Além que eu mesmo fiz. Pô, você conhece Sete Além? Então eu falei, não, o canal é meu. Pô, eu sempre estou no canal, mas eu não te reconheci. Eu falei, não, tudo bem, não precisa reconhecer não. O importante é, você gosta do assunto? Gosto. Então os jovens estão muito ligados nesse tema. Meus filhos têm amigos que falam sempre para eles de Sete Além, cobram, né, que a mídia faça alguma coisa de filme, e tem essa parte dos relatos que eu recebo. E são relatos muito voltados à matéria. Então tem relatos, como eu te falei, do motoqueiro, de alguém que entra no elevador, muito relato de elevador, muito relato de banheiro como portal físico, da pessoa voltar arranhada, etc. E muito relato de viagem astral, muito relato de sonho. Todos são acolhidos. Todos são contados? Não. Tem relato que eu não conto mesmo, porque às vezes é muito pequeno, ou não tem ali tem que ter um mínimo de storytelling. Eu até mudo quase todos. 90% eu falo com a pessoa. Olha, aqui tá muito confuso, cara. Você explicou muita coisa. Posso mudar isso? Pode. A pessoa deixa. E eu mudo ali para arrumar, sim. E até já inventei alguns relatos. As pessoas sabem. Eu falei, esse relato aqui é ficcional. Só que mesmo esses, as pessoas falam, você pensa que é ficcional. Porque eles falam isso. Eles falam, você acha que é à toa que você teve o primeiro incidente ali do ônibus, depois teve o negócio do Orkut, depois teve... Eu, com a minha visão, eu já tive muitas viagens astrais, muito sonho e acessei muitas coisas, assim, e piro nesse assunto, mas tenho um pouco de medo de estudar, porque quanto mais você estuda, mais se aparece, né? Então eu ainda dou umas titubeadas, assim, mas também trabalho muito com criatividade e acesso a outras realidades, no sentido de trazer essas informações, né? Porque a criatividade nada mais é do que um acesso espiritual também a informações. Sim. Então, você envolvido nisso, essas histórias que você cria, eu acho que nada se cria, tudo se traz, né? De outros lugares, assim. Meu pai falava isso, ele falava assim, a gente é antena, né? Nós somos uma antena, na verdade. E ele não estava nem falando de mediunidade, ele estava falando de criatividade mesmo. Porque às vezes eu ficava de madrugada escrevendo e ele falava, por que você escreve de madrugada? Eu falava, não sei, eu acho que eu estou mais criativo de madrugada. Aí ele falava, não, o ciclo de criatividade não é a madrugada, é durante o dia. Porém, agora de madrugada tá todo mundo dormindo, então as anteninhas estão tudo desligadas. A sua antena tá ligada, você tá pegando a ideia. Eu falei, pode ser, será que é verdade? Bom, e aí realmente a gente escreve mais, cria mais, acho que todo mundo, né, acaba fazendo isso. A gente, se falou de viagem astral, nós temos eu comecei a trabalhar uma playlist de viagem astral de uma pessoa só, a vida dela com a viagem astral. Desde quando ela começou, o Detetive Astral. Isso. E aí eu criei um canal paralelo, porque de tanto pressionar eu criei um canal chamado Detetive Astral, só para seguir a timeline dele. Mas ele não fala de Sete Além. Porém, a gente recebe esses relatos muito voltados à troca de realidade, e aí vai abrindo o leque para efeito Mandela, que é uma coisa que, assim, o efeito Mandela praticamente ele direciona tudo o que eu penso em relação à troca de universo.
O que é o efeito Mandela? O efeito Mandela foi ele foi cunhado nos Estados Unidos recentemente por uma mulher que ela um dia viu na televisão a morte do Mandela. Não, ela viu quando ele foi solto da prisão. Ele foi solto da prisão. E aí ela falou, uai, peraí. Uai não, porque ela não era mineira nem goiana. Ela falou, shit. O Mandela já não tinha morrido? Aí ela falou com o marido dela falou, não, o Mandela não morreu, ele tá preso. Tava preso. Não, o Mandela morreu sim. Eu lembro que ele morreu, eu lembro do funeral dele, eu lembro quem tocou no funeral dele foi o fulano de tal e fulano de tal. Veio o presidente desse país, desse, fizeram homenagem, tudo isso. Aí o marido falou, não vou chamar de louca, mas não é isso. Aí ela Pensei, mas não falei. Aí ela deixou morrer o assunto, aí ela foi para uma Comic Con, uma espécie de Comic Con, lá não era Comic Con, mas era um evento desse de cultura pop, e aí ela teve a oportunidade de apresentar alguma coisa, e nessa apresentação ela citou de leve essa história. Ela falou, gente, a nossa cabeça é fogo, né? Por exemplo, eu achava que o Mandela tinha morrido em 89, inclusive no dia tal de 89, e o velório, metade da plateia tinha a mesma memória que ela. Da morte dele, do evento dele. Arrepiou e não é frio. Metade tinha a mesma memória, e metade não tinha. E aí ela percebeu e batizou isso de efeito Mandela e começou a pesquisar. E aí ela viu que nós temos muitas memórias, cada pessoa tem muita memória diferente sobre alguma coisa. A neurociência explica algumas, e é possível explicar realmente fisicamente, fala, não, na verdade é impressão e tal, mas algumas a neurociência não explica. Inclusive, eu vou falar uma aqui que você já se prepara, vai dar problema. Tenho certeza. Eu falei no TikTok e deu problema, não falei no... Metade dos brasileiros, mais da metade, lembra do Pedro Bial cobrindo a queda do Muro de Berlim. Ele nunca cobriu a queda do Muro de Berlim. Se a pessoa que estiver ouvindo a gente aqui lembrar, tiver a imagem dele cobrindo a queda, manda comentar. O Pedro Bial... Hein, gente? Bora lá. O Pedro Bial cobriu a reunificação das Alemanhas. Quem cobriu a queda do Muro de Berlim foi o Círio Bocaneira, nesse universo que a gente está agora. Porém, o que eu acredito, alguma coisa acontece com você. Eu acredito que a gente troca de universo a todo tempo. Todo tempo a gente está trocando. Sem nem perceber. Todo tempo, E aí, você, às vezes por algum lapso, eu não sei qual seria o fenômeno, uma anomalia, você arrasta a memória do universo passado. E olha que interessante. Por exemplo, estou tomando água, mas vamos supor que na hora que me foi oferecida água, eu falasse, eu quero café. Algum Luciano aceitou o café e não água. Esse Luciano está seguindo uma timeline de tomar café e não água agora. Ele vai ficar acelerado? Não, vai abrir um leque que pode ser muito próximo do nosso. Pensa, qual a diferença aqui, o que vai mudar na minha vida de eu tomar água agora ou café? Praticamente é muito, é um 0, é quase assim, as retas não são paralelas, mas elas são quase paralelas. Elas vão se cruzar, mas é daqui 60 anos. Então, assim, a diferença do Luciano que tomou café para o que tomou água só vai aparecer daqui a 60 anos. Então, 60 é exagero, vai 30 anos. Então, relaxa, não vai mudar muita coisa. Agora tem decisão que é grande. Eu falo assim, não vou lá no podcast, vai chover, eu tô passando meio mal, deixa eu ligar lá. Galera, não vai dar para eu ir, eu não vim aqui hoje, não te conheci, a gente não gravou esse vídeo. É uma grande diferença. Ou até umas maiores, não vou viajar, e aí o avião, sei lá. Ou não vou fazer tal coisa, decisões grandes. Isso, quando a gente toma decisão, a cada segundo a gente vai para outro universo, todo momento. E eu sigo a linha deste universo, das minhas decisões. Isso te dá um poder de livre-arbítrio tão grande, esse pensamento, que você fala assim, que bom, eu vou estar sempre no universo que é resultado das minhas escolhas. E não no universo que escolheram para mim. Ótimo, perfeito. Então, imagina você em várias pistas assim, carro, nós somos carros e eu tô na pista 3, seguindo. Aí eu tomo uma decisão, vou beber água, então eu vou pra pista 4. Entre a 3 e a 4 não tem diferença, é muito pertinho. Aí, se eu falasse não vou no podcast, na verdade eu não ia pular da 3 para 4, eu ia da 3 para 5. Pularia um pouquinho maior. Também não é tão grande. Se eu falasse assim, gente, eu vou sair hoje de casa, não volto mais. Daqui eu vou para outro estado. Pô, eu ia para pista 8 ali. É uma mudança grande. Então, a decisão que você faz hoje, ela pode ser tão importante que daqui eu faço uma decisão tão grande, tão importante, que o Luciano, daqui a 10 anos, ele não é um cidadão que mora no Brasil, tem
4 filhos e é contador. Ele é pintor, não tem filho nenhum, mora na França. Tipo isso. Sim. É uma mudança muito grande esse Luciano daqui e daquele. Então um tá da pista 3, o outro tá na pista 20. Agora imagina se você, ao invés de você pular da pista 3 para 4 numa decisão pequena, você num lapso pula para 20. O Luciano. O Luciano tem 4 filhos, chego em casa, minha família fala assim, quem é você? E aí a mulher lá da França liga e fala, o que você tá fazendo aí? Tipo isso. Ou eu acordo na França e falo, é como se a sua consciência, porque só as consciências trafegam de dimensão. Eu acredito nisso. E aí o efeito Mandela acaba sendo assim. Tem gente que fala do rabo do Pikachu, daquele personagem do Pokémon. Fala assim, tem listras. Metade lembra que tem, metade lembra que não tem. Metade lembra que o bonequinho do Monopoly usa um monóculo, outra metade não lembra. Tem gente que lembra do final da música We Are The Champion, com o Freddie Mercury falando of the world esticado. Isso nunca aconteceu nesse universo. Então tem um monte de exemplo, Eu listei, para te falar a verdade, 20 provas de que você troca de universo todos os dias. Eu não vou conseguir lembrar as 20 agora aqui, mas, por exemplo, tem gente que percebe cicatriz, pinta, mancha no corpo que nunca teve. E aí a pessoa fala, mãe, olha que interessante, apareceu uma pinta. A mãe fala, você sempre teve, filha? Não tive não, pô, eu me conheço, nunca tive essa pinta. Teve sim. Você nunca comentou, então a gente até já comentou. Tem coisas assim, mas eu já recebi relatos mais graves da pessoa falar assim pra mim, Luciano, comprei o óculos, cheguei em casa todo feliz, e aí minha mãe falou, não, mas você usou óculos uma vez, lembra quando você tinha 15 anos? Você usou por 6 meses, e o cara não lembrar disso. Isso é um exemplo de troca. E aí tem aqueles exemplos de troca que também, assim, a neurociência dá uma... neurociência, vai. E a psicologia, a psiquiatria, eles explicam de maneira muito mais científica e eu sempre fico do lado da ciência. Porém, eu acredito, eu não vou fechar as portas. Mas olha que legal. Às vezes está super feliz, a gente está num clima super feliz e do nada bate uma tristeza. Sem você ter lembrado de nada. Você fala, não estou lembrando de nada triste, eu não estou pensando em nada triste, mas eu estou sentindo tristeza. Ou o contrário, tá tudo aquela vibe ruim, você sente eufórico, você fala, caramba, tô feliz, tô alegre, tô animado, mas eu não tô sabendo por quê, só tem coisa ruim, vou ter que fazer uma prova, vou ter que sei lá o quê, mas tô me sentindo feliz. A teoria da neurociência, a psicologia é muito verdadeira, a questão química, a questão do cérebro, e eu acredito nisso. Porém, a teoria do multiverso acredita que simplesmente a sua consciência de algum universo estava muito feliz. E quando você trafegou para esse universo por alguma razão, a sua memória trouxe aquele sentimento e você não lembra. Não, o sentimento veio, mas a memória não. Então você está feliz ainda, se arrastou aquilo. E disso tem para um monte de outras coisas. Acontece uma coisa bizarra, por exemplo, a sua amiga... Não, eu não consigo nem exemplificar, mas alguma coisa muito bizarra naquele seu círculo de amigos. E você fala... Gente, olha que absurdo que aconteceu. E todo mundo fala, calma, não é pra tanto. Você fala, como não é pra tanto? Gente, é a última coisa do mundo, vai acabar com isso aqui que tá acontecendo. E aí o pessoal fala, exagerada, né? É um exemplo também de que, assim, é como se fosse uma grande transformação que nesse universo não é importante para ninguém, mas que no outro universo, para todo mundo, seria um caos. Isso num grupo de amigos ou num grupo maior. Eu listei essas 20... E assim, são coisas que chegaram para mim em relatos de pessoas contando exatamente isso. De ter problemas que não vão se resolver de jeito nenhum e o problema se resolve assim. Você fala, esse problema para eu resolver eu tenho que falar com 7 pessoas e viajar e não sei o quê. E o problema se resolve ridículo, ou ao contrário. Uma coisa simples e se estica. Então assim, dessas 20, eu sei que muitas delas têm a ver com questão física, mas muitas têm a ver com isso aí também de acontecimentos da sua vida que você não se lembra que foi daquele jeito. Gente que fala de foto, né? Eu lembro dessa foto, mas eu não lembro que essa menina estava nessa foto. Eu lembro dessa foto minha, mas eu não estava de vestido azul. Eu estava de vestido branco. Tenho certeza. Eu tenho esse vestido azul, mas eu optei por não pôr. Então, assim, pequenas coisas que todo mundo vê todo o tempo. Então, isso é troca de universo simples, que eu recebo relatos que tem a ver com o efeito Mandela, e eu acredito que tem a ver com 7 além. Você fala, onde, Luciano? Imagina que nós estamos aqui no universo 3, nosso carrinho está no 3, na pista 3, e a gente vai para
pista 980. Você foi para um mundo que deu tudo errado. Você nem existe naquele mundo, pra você ter uma ideia. Ou se você existe, a gente é todo deformado, todo... É isso que as pessoas dizem que pode ser uma teoria sobre um universo paralelo como Sete Além. Não exatamente Sete Além. Que aí que tá. Muita gente fala de Sete Além como se Sete Além fosse o conceito de todos os universos paralelos. É né? Uma realidade. Então, não sei. Eu não sei. Sabe por quê? Eu recebo relatos de pessoas que elas falam, estive em Sete Além. Ela conta o relato, em nenhum momento ela leu em nenhum lugar ou ninguém falou Sete Além. Mesmo porque o nosso universo também não tem nome, né? Se alguém vier pra cá, ela não vai ler assim, bem-vindo ao... Planeta Terra. Trumpverso, não sei como é o nome do nosso universo. Como seria o nosso universo? Não sei. Tem que ter um nome tem aí. Um nome Anittaverso. Popverso. Popverso. Não tem um nome. Então, assim, mas tem muita gente que fala assim, não, eu encontrei uma senhora que disse, você não é bem-vindo em Sete Além. Ah, legal, aí já é mais tá dito o nome. Então eu gosto de falar de multiversos, não necessariamente Sete Além. É que Sete Além é mais interessante por ser assustador, né? Dá views, dá engajamento, né? Eu confesso que eu já acessei muitas realidades, assim, de várias maneiras, e é muito intrigante mesmo, assim, porque uma dessas vezes, eu até vou contar meu relato pra você, não tem nada de medo, assim, mas acessei um de muito medo, vou te contar esse também pra você de relato. Mas esse não tem nada de medo. Eu uma vez estava com uma infecção uterina, fui na médica, tava na mesa pra ela me examinar, eu apaguei, assim, mas não foi um apagar de, tipo... Eu já desmaiei muito, sempre tive, e parei de desmaiar quando eu comecei a desenvolver minha mediunidade, então nesses desmaios eu acessava muitas realidades, muitas vezes, mas nesse caso, eu apaguei num nível, tipo, tô trocando ideia com você, apaguei, não foi, tipo, rolou alguma coisa, um pré-apagar, não, eu apaguei. Quando eu apaguei, eu acordei numa outra realidade, e nessa outra realidade eu estava na mesma posição, deitada, com dor no útero, só que eu tava como se eu estivesse em Miami, numa Chinatown, numa coisa assim, muito caos, no meio da rua, desmaiada, com ambulância, polícia, todo mundo em cima de mim, assim, e meu pai, eu só via a imagem, assim, era meu pai, mas era um pai totalmente diferente, mas era meu pai, e eu assustada, passando muito mal, como se eu estivesse sendo levada pra ambulância, enfim, pra um hospital, tal. E aí eu fiquei meio naquela coisa de desespero, voltei pro corpo, e aí as enfermeiras estavam desesperadas, tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí eu lembro que eu fiquei assustadíssima, eu falei, gente, o que acabou de acontecer? Mas pra mim era claramente uma realidade paralela, assim, porque eu tava vivendo a mesma situação num lugar diferente. Então a minha teoria, que baseia na sua, né, dessas linhas, é tipo, essas linhas de fato existem, mas elas convergem na emoção e na energia que você sente, perfeito, né? Só que em situações totalmente aleatórias. Mas a questão uterina, a questão do saúde, a questão familiar ali que estava acontecendo também, se reproduziu em outro lugar, em outro jeito, com outras pessoas, né? Digamos assim. Mas a mesma energia, né? Você acha isso, assim? Sim, perfeito. Muita gente me procura como se eu conseguisse dar alguma resposta em relação a como trocar de universo, né? Como que você acha que faz? O que eu acho que acontece é a questão da energia. O sentimento, você disse emoção. Demorei para entender essa questão da emoção. Eu falava muito pensamento, que é exatamente o que não é. Eu falava, se a pessoa tiver o pensamento certo, determinado pensamento, e passar por um portal, que a gente considera que às vezes na Terra existam lugares que são mais fáceis de ocorrer. Ela pode acessar um outro lugar. Mas eu acho que não é o pensamento. Depois eu evolui um pouco a minha conclusão e eu acho que é emoção mesmo, é energia mesmo. Então, assim, existe esse elo, né? Você meio que foi... A sua consciência foi para ela, para você de outro lugar, de outra existência, de outra realidade, né? E você vivenciou alguns segundos lá, né? Tem um rapaz americano que ele era vítima de bullying. História super famosa. E um menino lá jogou uma bola na cara dele, assim, acertou o olho dele e tal, ele caiu no chão. Aí ele levantou e falou, quer saber, os caras não me respeitam, eu vou sair dessa escola. Saiu da escola, foi pra outra escola lá, ele pôde ficar um pouco mais de escola nova, fingir que ele era bonzão. Conheceu uma menina nova, namorou com ela, foi pra faculdade, eles casaram, ele teve uns 4 filhos, morou numa cidade ali e tal, a casa dele é enorme, um emprego bom,
os filhos dele, ele amava os filhos dele, só que ele não se conformava com a lâmpada. Tinha uma lâmpada na casa dele que ele estranhava. Ele falou, toda vez ele olhava para aquela lâmpada, a lâmpada que não combinava com o ambiente, uma lâmpada amarelada, estranha. E aí ele já tinha o quê? Ele tinha uns 45 anos. E um dia ele deitou no sofá e ficou olhando aquela lâmpada e disse que a luz foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando a luz tomou conta de tudo, ele estava caído no chão na calçada e tinha acabado de tomar bolada do menino. E ele tem 40 anos de memória de uma vida que ele não viveu. E ele lembra dos filhos, da esposa, nome dos filhos, do casamento. E o cara até fala, pô, eu sou virgem nessa vida e na outra eu tenho 3 filhos e uma esposa e eu vivi uma vida plena e tenho minha casa, eu sei até como que é a casa, sei coisas de uma vida adulta. E ele meio que voltou, vamos dizer assim. Estranho, né? É bem assustador essa questão da consciência. E até você viver essas experiências, você fica num mundo meio mágico, né? Assim, de osso. Eu vou contar uma outra experiência. Essa é assustadora. Essa foi muito mesmo. Eu morei em Barcelona há muito tempo. E eu morei no bairro Gótico lá. É um bairro que as ruas são muito estreitas, porque era pra carroça, né? E tudo muito de pedra, muito sem ventilação, muito escuro. E uma energia muito pesada, porque rolou muita guerra ali e tal. Tudo bem, tava em casa, tava eu, o meu namorado e a minha prima. Ela tinha ido passar uns dias comigo, ela tinha 17 anos. E ela queria ir pra balada. Eu peguei e falei, Carol, não tô me sentindo... Ah, não devia ter falado, não. É fictício, gente. Eu falei, não vou pra balada com você, não tô me sentindo bem, não. Tava me sentindo bem sim, mas tava com preguiça de ir pra balada. Ela, mas eu não tenho passaporte, não tenho documento e tal. Eu peguei, emprestei meu passaporte pra ela. E falei, vai, não façam isso, tá totalmente errado, mas ela foi com o meu passaporte. Eu falei, vou te levar lá, porque já é meia-noite, lá era um bairro escuro, como as ruazinhas eram muito estreitas, tinha muito assalto, tinha muito roubo. Na verdade, não era no Gótico que eu morava, era no Borne, mas é a mesma coisa. E aí, falei, vou te levar até o táxi, então, sem segurança. Na hora que você voltar, você não volta pela rua número 2. Tinha a rua de cima, a rua do meio, que era onde eu morava, e a rua de baixo. Falei, não volta pela número 2, porque é mais perigosa. Volta pela rua de cima. Tá bom? Tá bom. Saí, peguei a rua número do meio, fui pra rua de cima, levei ela até o táxi. Quando eu tava chegando no táxi, eu comecei a sentir uma sensação muito estranha. Tipo assim, vai dar merda, sabe? E aí me veio uma voz assim, anota o número da placa do táxi, anota o número da placa do táxi. E eu peguei, olhei para aquele táxi, fiquei tentando decorar a placa, ela entrou no táxi. E aí, uma sensação muito ruim. E começou a me dar medo. Só que eu entrei nessa paranoia de medo, de tipo, por que eu tô deixando ela ir, eu não deveria, a placa do táxi. Entrei meio que numa paranoia, assim. E aí, quando eu entrei nessa paranoia, em vez de ir pela rua de cima, eu resolvi ir pela rua do meio. Quando eu fui pela rua do meio, começou a me dar um medo. Me vinha muito assim, estupro. Um medo. E aí eu comecei a fazer aquele mantra do Ho Oponopono, que era a ferramenta que eu tinha. Comecei a fazer o Ho Oponopono, pus a mão no umbigo e saí correndo. Na hora que eu saí, fico até arrepiada de lembrar, mas na hora que eu saí correndo, me veio uma imagem muito cinza. E como se eu estivesse numa outra realidade mesmo, só que era uma realidade de guerra. Então era uma realidade de mortes ali naquela rua. Quase como se eu estivesse acessando as guerras daquela rua, que devem ter ocorrido em algum momento, né? E aí eu olhei para aquilo assim, me deu um pânico de, tipo, ver aquelas cenas todas, gente caída. Eu não gosto nem de lembrar, assim, de falar detalhes, mas cenas de guerra. E aquilo me assustou absurdamente. O meu namorado nunca acreditou nessas coisas, né? Tipo, sempre riu, falava, ai, que absurdo e tal. Aí você fica meio, tipo, o que é isso que tá acontecendo? Pus a mão na barriga, subi, falei, não vou falar pra ninguém. Fiquei, assim, aquela coisa travada, tipo, o que acabou de acontecer. Entrei em casa, fiquei lá de boa, vendo filme e tal, não sei o quê. Passou, meio assim. Deu meia hora, bate na porta, espancando a porta de casa. Eu falei, putz, grila, o que aconteceu, né? Aí minha prima volta aos prantos, chorando, assim, horrores. Eu falei, Carolina, o que aconteceu? Na hora que ela entrou chorando, eu já comecei a chorar. Porque, tipo assim, eu já tinha entendido tudo que tinha acontecido. Quando ela entrou, ela falou, cara, um cara começou... Eu cheguei na porta da balada, comecei a me sentir muito mal. Uma energia de, tipo, sai daqui agora. Não é pra você ficar. Eu encontrei minha amiga, dei tchau, peguei o táxi e voltei. Eu não sei agora por que rua que ela voltou. Ela voltou. Na hora que ela entrou numa dessas ruelas,
um cara começou a perseguir ela começou a sair correndo. E aí, graças a Deus, não chegou a acontecer nada, mas o cara começou a pressionar. E lá, como é muito estreito, a pessoa grita, as pessoas escutam. Então, um cara desceu, começou a gritar, tal. Conseguiram salvar ela. E ela entrou em casa desesperada, chorando. Na hora que ela entrou chorando, eu chorando, meu marido, o que tá acontecendo aqui com essas duas chorando desesperadamente? E aí foi quase como uma premonição, assim, e esse foi meu relato, assim. Aí eu fiquei Nossa. bem assustada. Eu não consegui falar isso pra ninguém por muitos anos, assim. Bem pesado, né? Nossa. Foi bem Porque assustador. acho que você tinha um elo com ela, né? Então você já sabia que ela ia passar por aquilo, né? Sentia, na verdade. E aí, essa sensação ruim fez você acessar alguma... Você baixou a sua... Sei lá, baixou a sua frequência e entrou na frequência do local, que deve ser bem assustadora mesmo. Nossa, foi muito doido. Aí foi muito assustador. Aí por isso que eu tenho essa mediunidade, mas é uma coisa que eu fico com muito pé atrás, porque você acessa lugares muito... Você sabe de bastantes relatos aí, né, também. Eu recebo alguns de médiums, mas eu acabo achando que todo mundo, né, na verdade, está manifestando de alguma maneira uma mediunidade, né, por passar mas sem o controle que você tem, sem o preparo, sem sei lá, vamos dizer assim, sem o treinamento mesmo. Então as pessoas que não têm, imagina alguém que não conhece nada passar pelo que você passou nessa situação. Ver o que você viu e, nossa, sem controle nenhum. Porque o assustador pra mim foi... Primeiro eu achei que era comigo que aconteceu alguma coisa, né? Mas o mais assustador foi a falta de controle. Por isso que eu falo às pessoas, mediunidade, você vê coisas... Mas você lida com situações que você não tem controle nenhum, né? Você, tipo assim, você tá vendo, mas o que você faz? O tal do livre-arbítrio, tipo, não tem muito o que você fazer. Você vai ter que lidar com o que você tá vendo, entendeu? Então é muito doido, assim. E você nunca teve essas experiências, assim, mesmo mexendo com isso muito... A única experiência que você teve foi essa do ônibus? Eu separo muito essa questão de religião com a minha crença. Eu sou espiritualista também. E até estudei, era para estudar 5 anos, mas eu fiz 2 vezes o curso, então foram 10 anos estudando para exatamente doutrinar minha mediunidade. Eu não utilizo de maneira alguma e bloqueei completamente, só dentro da casa. Da Espírita. sua casa? Não, da casa espírita. E fora da casa espírita, somente psicografia. Você faz psicografia? Não faço mais. Fazia como treino vamos dizer assim, há uns 4 anos eu parei. Eu guardei tudo numa pasta, todas as psicografias, e parei. Eu preciso retornar para ir para casa lá tal, mas eu nunca fiz nada. Eu tive assim uma criação muito... meu pai ele fazia com que eu e meu irmão a gente tivesse amor pelo terror. Então a gente via filme de terror desde pequeno e gostava, e eu acabei criando meus filhos assim. Então a gente vê um filme, a gente analisa roteiro, imagem, cena, história. Então a gente adivinhava quem era o assassino antes, desde pequenininho, e analisava isso, e a gente perdia a graça de um filme de terror, que é você ter medo. Então aí acabava que, assim, às vezes a gente tava na casa do meu primo, eu tenho essa memória assim, bem novinho, eu com meus primos na rua, e de noite, e aí caiu um balão num morro, mas a gente não viu o balão cair, então só depois nós soubemos. E no que caiu esse balão, os homens foram atrás com tocha. As crianças da rua saíram correndo, gritando, morrendo de medo, achando que era uma seita satânica. E eu e meu irmão, vamos lá, vamos. Assim, a gente achava legal, tanto que a gente até montou depois um site, quando a internet era tudo mato, a gente criou um site de filmes. Vou te falar assim, se alguém falar tal lugar tem alguma coisa, eu sempre uso aqueles crivos de... Primeiro tem que ver se não é impressão de ninguém, depois tem que ver se não é charlatanismo, depois tem que ver... Até chegar na... Então eu sempre fui desse tipo. Eu só tive a minha experiência do ônibus, que foi uma meia experiência. E talvez por isso que as pessoas acreditem tanto, porque eu não contei nada espetacular aqui pra você. Você não foi muito fantasioso, né? E aí, assim, eu acho que o mais legal de Sete Além comigo não é a experiência que eu não tive, mas sim o jeito que as coisas convergem pra mim sobre o tema. Então eu parava com o assunto voltava pra mim, tal. Então, e eu montei o canal e todo mundo vem falar comigo sobre isso. Mas a gente tem, sim, relatos bem assim, incríveis, bem
eu, como eu sempre digo, eu acredito em todo mundo por boa fé, mas eu só boto a mão no fogo pelo meu relato. Claro. Lógico que eu recebo relatos que você vê na hora que é mentira. Você fala, não, o cara tá copiando. Preciso só falar uma coisa, parênteses. Eu falei que eu nunca mais senti medo. Recentemente eu vi um filme que realmente fez eu sentir medo novamente. Um filme, filme de terror que faça você sentir medo. Pense em alguns. Falar, não sei, atividade paranormal? Mais ou menos. Eu nunca mais senti medo desde criança. Aí eu fui ver um bendito filme que me fez sentir medo, o medo que eu sentia quando eu era criança. E muita gente vê esse filme e acha um filme ruim, um filme bobo. É um filme super novo, se chama Esquina Marink. Ele é um filme, recomendo para todo mundo, mas é assim. Veja o trailer, porque o filme não tem história. Tem uma sinopse que é 2 crianças que acordam numa noite em casa, os pais sumiram, as portas e janelas da casa sumiram também. Eles ficam escutando alguém falando, vem brincar aqui no porão, vem brincar aqui no sótão. E a casa toda escura, e só a luz da lanterninha do menino, e ele é gravado de uma maneira que você vê os cantos da parede, vê o chão, vê o pé do menino, você não vê o personagem inteiro. Então ele é todo meio caótico e com um som muito... Então ele é um filme de sensação, de reação e não de ação. Ele não tem uma jornada do herói. Aí começa aqui, vai indo. Então muita gente para com 10 minutos e fala, Luciano, odiei a sua indicação. Então não assistam, mas... Vejam o trailer. Quem quer ver o trailer já é de matar. Você vê até o final, o filme, eu fiquei com bastante medo. Mas tem que ser de noite, no escuro, sozinho. E me fala uma coisa, você me intrigou agora, que você falou que seu pai te trouxe amor ao terror, né? Eu fiquei muito intrigada, porque são energias opostas, né? O medo e o amor, assim. Mas, ao mesmo tempo, o medo é uma das emoções mais desafiadoras do ser humano. Tipo assim, o medo é o paralisante, é o que trava, é o mais difícil de lidar, eu acho. E você amar o medo é muito profundo. Não é o medo, não é amor ao medo, é até assim, é mais amor ao terror, a estética terror. Da coisa mais. Mas isso não te leva pro resto da vida em geral. Não, é até interessante assim, o oposto do amor não é o medo e nem o ódio. O oposto do amor é o, como que eu posso dizer? Pouco caso. Como que é? Indiferença. Então, assim, eu deixar de te amar, eu tenho indiferença por você. O ódio, ele é muito próximo ao amor. Na verdade, o ódio é mais fiel do que o amor. Quem ama trai, quem odeia não trai. Se odeia alguém, você vai até o final. Quem ama, às vezes, dá uma escorregadinha. O ódio faz você até o final com aquele... Pode ter certeza, o ódio é mais fiel que o amor. Depois pensem sobre isso. Mas, assim, quando eu digo amor ao terror, é assim... Até uma discussão que eu tenho em casa, às vezes, porque a gente vê um filme de terror super pesado e a vibe fica mó boa, a gente come pipoca e dá risada, e todo mundo vai dormir todo mundo bem, ninguém tem pesadelo, as crianças desde pequenininha dormem no escuro. Nunca nenhum dos meus filhos tiveram medo de escuro, de dormir sozinho, nunca, jamais. A mais velha tem 23, o mais novo tem 2. É uma escada. Menina, menino, menina, menino. Eles não têm medo de nada, nunca tiveram. Inclusive assim, cada um tem uma... O ímã caiu. É um ímã. O cabelo dele, o rabinho de cavalo que tá no boné encostou no ímã, mas tudo bem. Já claro que foi tudo normal. Pelo amor de Deus. Mas assim... É o 7 ali. A minha esposa até fala assim, poxa, mas a gente vai ver agora um filme de possessão. Nossa, vamos dormir com aquela energia pesada. Então vai dormir. As crianças, se quiser dormir, dorme. Eu vou assistir de boa. Aí ela fica, né? Por teimosia. Taurina. Aí ela assiste... Essa hora aqui, essa personagem seria mais legal se essa atriz fizesse assim, mais até a mais velha é a atriz, né, minha filha. E aí fica essa discussão. A gente meio que acha divertido. Eu me divirto tanto vendo um filme de terror quanto um de comédia. Então não baixa a minha... Sabe o que baixa a minha energia e aí eu não durmo? Se eu assistir a realidade. Se você falar, vem cá, vamos assistir um desses programas de morte. Não gosto. Não gosto. Isso é ruim. Eu não gosto de ver gore real. Filme de coisa de tortura, de pessoas verdadeiras, ou de animais, piorou. Veja essa notícia que a menina foi sequestrada. Não gosto. Isso baixa. Isso é real. Agora o filme é uma peça artística, é que nem você lê um livro. Vou ler o Drácula. Também Drácula é um mau exemplo porque é um livro excelente, que é romance, na verdade, não é terror. Mas você lê um livro de Stephen King, que é terror.
pô, jamais que aquilo vai acabar com a sua noite. Vai estimular a sua criatividade. Você vai dormir, você vai dormir com a cabeça. Nossa, eu tenho uma amiga minha, a Patrícia, ela leu meu livro Página Perdida de Camões e tem um serial killer nesse livro. E ela parou na metade. Ela falou, não aguentei ler seu livro, porque o serial killer lá tal. Eu falei, mas esse livro é o mais café com leite que tem. Meu Deus, então não leia o Diário do Exorcista, porque o Diário do Exorcista foi baseado em fato real. Então, o Diário do Exorcista tem uma história cabeluda. Se eu te contar, você vai falar... Você que é médium, nessa situação, talvez você saia melhor que a gente. Nós fomos participar de um exorcismo. Você está escrevendo o livro, entrevistando vários padres e não sei o que para criar. Eu peguei um padre mais velho, um padre mais novo, criei um padre fictício que era baseado um pouco nos dois, para não é baseado em fatos reais, mas você que usa a sua criatividade. A vida não é tão gravável como um filme de cinema, Lúdica, a gente sabia, né? exato. Não é tudo bonitinho, redondo. Então a gente criou uma história fictícia, mas queria saber mais. Então pesquisamos muito, lemos muito. E aí o padre principal da história falou assim, mais velho, pô, você tá muito teórico, vem aqui participar de exorcismo para você ver como é na realidade. Bora, vamos. Eu não sou católico, eu posso ir. Eu fui católico por 13 anos da minha vida, os 13 primeiros anos. Eu até participei de missa e fiz retiro espiritual tal, então eu respeito muito, conheço muito a religião católica. Gosto dos santos pra caramba, mas não sou mais católico. Chegamos lá, o padre apresentou a família, nós estacionamos o carro no sítio ali que é um sítio fora de São Paulo. Ele falou, ó, antes de entrar, tirem anel, relógio, pulseira, colar, coloca aqui nessa cumbuquinha de cobre. Aí ele me deu e falou, põe lá na casa do caseiro, tal, eu vou subindo eu tava com um amigo. Ele subiu com um amigo, eu fui, levei a cumbuquinha, deixei lá na casa do caseiro, entramos. Era uma família de descendentes de orientais. Pai, mãe, menino de 11 anos e a filha de 17, 18 anos. O menino que estava possuído. Aí o menino estava no quarto ali, pijaminha na cama. O padre falou, é ele que tem uma possessão. Um menino normal, sorridente, tranquilo. Não tinha nada de especial, não estava rodando a cabeça, nada. Aí o padre falou, vamos participar do exorcismo aqui e tal, você me ajuda. Pediu pro outro menino que estava com a gente, o rapaz que veio comigo. Enquanto ele dormia mesmo. Não, o menino estava acordado. Ah, tá. O rapaz que estava comigo, ele é super católico. Extremamente católico. Ele é católico, terrivelmente católico. Aquele católico exagerado. Aí, esse cara falou, não, eu não vou participar do exorcismo, não quero. Ficou com medo. Aí eu falei, então eu participo. O padre falou, ó, você não é católico, mas você pode participar mesmo. É só você ficar repetindo o que eu mandar repetir. Eu sei a liturgia lá tal. Ele falou, eu vou falando, você fala amém, pá, pá, pá. Eu já pensei que eu ia fazer igual Supernatural e falar exorcizamos te homine espírito imundo e não precisou. Aí eu fiquei lá, o padre falando com o menino, acabou. Aí o padre falou, acabou. Agora a gente vai fazer isso mais 8 vezes, mas aí vocês não precisam vir aqui. Era só para vocês participarem, sentirem o clima. Viram como é que é? Era bem de boa. Super de boa. Aí o padre falou assim, são 8 a 10 sessões para fazer o espírito falar o nome dele. Quando o espírito falar o nome dele, a gente expulsa ele em nome de Jesus, pelo nome. Porque o espírito só sai se você souber o nome dele. Tipo assim, ô Kleber, sai daí em nome de Jesus. Aí o espírito sai, entendeu? Essa é a forma deles. E, inclusive, vale até falar que muitos exorcismos que ocorrem hoje em dia não são necessários. Porque a Igreja Católica demora para liberar o exorcismo. Você sabe que você tem que falar com... O padre tem que ir para tua casa, ver que tem alguém possuído. Ele tem que acreditar que aquilo é uma verdadeira possessão. Que tem 3 casos, né? Tem 3 provas de possessão. Falar a língua que não conhece, movimentar o objeto e a terceira, não me lembro. São 3 evidências. Se não tiver essas 3, não é possessão. O padre, tendo essas 3, ele avisa a cúria, e aí a cúria o bispo manda alguém lá, mais um padre tipo Power, um padre evoluído. Esse padre chega lá, fica um tempo na casa para ver se tem possessão. Se o padre falar que tem, ele manda uma carta para não sei onde, e o fulano fala, pode exorcizar. Isso aí é ruim para marketing. Por que é ruim para marketing? Cidade do interior. A pessoa está tendo problema na vida. Putz, a plantação não está dando aqui, está morrendo os bichos, meu marido não arruma emprego.
é o diabo. E não é necessariamente o diabo. Ah, mas é o diabo, não sei o que, vou falar com o padre. Padre, exorciza a minha casa. O que o padre vai falar? Tem que ter prova, não sei o que. Aí a pessoa vai se evadir para outras religiões. Porque as outras religiões são mais pocket. Você fala assim, vai lá exorcizar, o cara fala, só se for agora. Vamos lá, quem mais quer exorcizar aí? Vem você também. Pá, exorciza. É super pocket. Então a Igreja Católica está perdendo fiéis por isso. E por isso que no interior tem muita benzedeira, tá? Porque as benzedeiras, elas, independentemente de religião, a benzedeira é uma médium. Ela vai na sua casa e te benze. Então, voltando na história, o padre falou, precisaremos fazer mais 8 vezes esse exercício. 8, 7 vezes. E ele saiu do quarto. Quando ele saiu do quarto, o menininho perguntou assim, que estava possuído. Vocês vão fazer o que com essa... Por que vocês estão aqui? Eu falei, nós estamos fazendo um filme e um livro sobre exorcismo. Aí ele falou, legal, tal, e como que funciona? Eu expliquei para ele e tal. Aí o menino pegou e virou pro meu amigo e falou um negócio que meu amigo nunca contou para ninguém da vida dele. Um segredo que nem a esposa dele sabe, e eu sei. Eu e o menino. E aí, meu amigo ficou com o olho assim, ó. Amigo não, ex-amigo, a gente não conversa mais. Mas ele ficou assim, ó, assustadíssimo. Aí eu virei pro menino e falei assim, a gente vai usar... A gente tá precisando de nome de demônio pra pôr... Até meu amigo me ajudou nessa. Pra pôr no livro, porque a gente tá pondo o diabo, Satanás, Lúcifer. Mas não é, os nomes de demônio é um negócio bem mais top. A gente vê os filmes ali, é tipo uns nomes de meio, sei lá... Aí ele virou e falou assim, esse nome vai ficar famoso? Eu falei, vai ficar muito famoso. Aí ele falou, usa esse nome aqui, ó. Falou. Não pode falar. Aí eu peguei, anotei o nome, nós fomos embora, eu falei, padre, tenta esse nome aqui. Por quê? Porque o menino falou, contei tudo pro padre. Menos o segredo do meu amigo. Aí o padre falou assim, beleza. Eu tô curiosa já com o segredo do amigo. O padre falou, beleza, eu vou tentar esse nome aqui, mas se fizeram errado, não pode fazer isso. Aí foi a maneira mais absurda de negociar. Você não pode negociar com a vaidade do demônio. Ele podia negociar com a sua também, e ele é muito mais experiente que você. Eu falei, não, mas eu só tentei. Aí o engraçado é que eu nunca usei o nome desse demônio no livro. Eu usei outros. Tem o nome de demônio, é a coisa mais fácil. Você joga no Google, nome de demônio. E por que você não usou? Por que não? Porque aí ele podia usar contra você. Não, porque não, jamais eu usaria. Eu não vou. A gente não faz. Marketing. A gente não, como que o Capitão América fala? A gente não troca vidas, we don't trade lives, sei lá. A gente não. Não ia fazer o que ele quer. Sendo demônio, não sendo. Eu não ia fazer o que ele quer. O espírito, sei lá o que, falasse assim. Vou te dar um nome pra você usar, usa esse aqui. Eu não vou satisfazer a vaidade de alguém que eu não sei que podia ser um simples menino, podia ser realmente uma entidade, se isso existe. Então, eu não vou dessa. Usei outro nome. E você não falar o nome é o mesmo princípio. Eu acredito que eu não falo exatamente para não também trazer à tona essa, guardei comigo. Aí, nós estávamos indo embora, dei tchau pra família, entramos no carro, já estava no finalzinho da tarde, meu amigo ligou o carro, acendeu o farol, eu fui abrir a porteira. Aí meu amigo me chamou e falou, cara, esquecemos as nossas coisas. Eu falei, vou lá na casa do caseiro pegar. Cheguei lá, quem tava lá dentro? A menina, adolescente, filha da família, de mochilinha e tudo. Bonitinha. Ela falou assim, vocês estão indo pra São Paulo, né? Eu falei, tô. Ela falou assim, vocês podem me levar? Eu falei, não. Tem que falar com seu pai só, quantos anos você tem? Ela falou, 17. Eu falei, não, nem que você tivesse mais, mas 17 eu não vou levar. Sua família tá sabendo? Ai, não, pelo amor de Deus. Me tira dessa casa, eu não aguento. Minha mãe é um saco inventar esses negócios de... Os padres ficam vindo aqui, meu irmão fica falando que tá possuído, aí eu não aguento mais, eu quero ir pra lá, começar minha vida, não sei o que. Eu falei, não vou te levar, menina. Aí ela ficou meio até insinuando, assim, se insinuando. Eu falei, não vou, desculpa, com licença, tchau. Peguei minhas coisas, deixei ela lá na casa do caseiro. Quando eu entrei no carro, meu amigo... Eu entrei, bati a porta, ele falou assim, cara, que engraçado, velho. Você viu quem tava aqui encostado no vidro? Eu falei, não, ele, a menina lá, filha dos japoneses. Eu falei, quê? Ele falou, ela tava aqui agora encostada no vidro. Eu falei, não tava, para de gozação. Ele, tava assim, ela pediu pra dar carona pra ela pra São Paulo, mas eu falei que não. Eu falei, ela tá lá na casa do caseiro. Ele falou, meu, você saiu de lá, ela tava desencostando aqui. Você deve ter visto ela, vai estar de gozação. Eu falei, você que tá de gozação, você viu ela entrando. Ele, não. Eu falei, vambora. Aí ele ligou o carro e foi. E eu dormi o caminho, metade do caminho. Aí que tá a questão de eu falar que eu não tenho... Eu bloqueei minha mediunidade mesmo, conforme me explicaram lá no centro.
Porque eu dormi na metade do caminho, quando ele encostou no acostamento, me chamou e falou, você pode dirigir? Eu falei, claro, você tá cansado, né? Você veio você veio e agora você tá voltando. Aí ele falou, não é por isso não, cara, é que eu vi a menina pedindo carona. Aí eu falei assim, não, então, se você já tá tendo até visão, ele falou que no meio do caminho ele viu a menina pedindo carona. Aí eu não vi, eu voltei de boa, não vi nada, mas ele disse que viu. E ele não é um cara que mente, criativo, a ponto de vou sacanear, e se fosse ele já teria contado, né? Não ia fazer a maior trollagem do mundo, que ano que vem faz 10 anos. Não, já tinha rolado, né, uma situação. Esse ano faz 10 anos. E essa menina, ela existe realmente? Ou seja, vocês tinham chegado a ver ela? Tudo bem Sim, que na visão de vocês, sim. vocês tinham visto, não, né? na família assim... lá, ela faz parte da família. A gente falou com o padre. Quase que eu falei o nome dele. Ele ligou pro padre e falou, deve ter uma coisa com a menina, cara. Dá uma checada aí, porque aconteceu isso, isso e isso. Aí o padre falou assim, vocês estão em negociação? Não, não estão. Eu vou olhar, pode ser que sim. Eu vou benzer ela, tá aqui. Ela tá aqui, tá lá no quarto dela. Às vezes, cada vez que eu conto isso, cada um dá uma teoria. Falam assim, que não era menina. Outras realidades que se apresentam também, né? Porque às vezes a gente vai para outras realidades, mas também, né, hologramas, assim. Ficamos, sei lá, flicando, sei lá. Ou a gente não podia ter aceitado, se aceitasse dar carona, podia acontecer alguma coisa. Não sei. Isso, desculpa. Cabe um filme e aí viraria um bom filme se a gente fosse gravar. Nem um filme, né? Uma curtinha. É verdade. Viraria um curtinha bacana, acho que eu vou gravar. Já criou aí. Não tem nem efeito, não tem nada. É super simples. Nossa, é muito doido essas histórias, né? A gente fica assim, quebrando a cabeça pra arranjar uma explicação, essa é a verdade, tipo, o que acontece. Mas assim, eu não tenho muita... Quando eu escrevi o Diário do Exorcista, eu não passei por nada muito bizarro. Quem gravou o filme passou. Um dia entrou um corvo na gravação, pra você ter uma ideia. A menina que fazia o exorcismo, uma das possuídas, ela... gravou tanto a cena, tanto a cena, e ela é contorcionista, ela mora nos Estados Unidos hoje. E ela falou, gente, tô cansada, tô com fome. Aí eles foram no McDonald's comer. Quando voltaram, foram gravar a cena, ela vomitou tudo. E aí a cena ficou. Porque a menina tá de ponta cabeça e vomita, ficou muito bom. E a gente não ia conseguir nunca fazer esse efeito. Então ficou ótimo. Mas não aconteceu nada bizarro. O diabo ajudou, né? Ajudou. Baita ator. Eu faço muita live, né, com Sete Além, sobre Sete Além. Todas as lives dão problema, mas eu também não considero, eu falo que a minha internet é ruim. Dá algum problema de ziquezira. Aí eu fiz internet com outro cara, fiz live com outro cara, que é o Daniel do Lendas, Lenda TV. O Daniel é muito gente boa. Um dos caras que mais manja de terror no Brasil. E o canal dele é enorme, o TikTok dele tem milhões ali. E a gente fez uma live sobre Sete Além. Aí ali, a minha câmera do celular virou. Eu tava me gravando o meu rosto. Tinha 600 pessoas vendo a live pelo Facebook, ridículo assim. E ele falando na casa dele, eu na minha, te contando o relato. Aí ele quis fazer um ritual. Que tem um ritualzinho de Sete Além que dizem que tudo que chega na minha mão que eu acho interessante, eu não questiono, isso faz parte do que eu já ouvi falar de Sete Além. Se você me mandar um relato que você foi para Sete Além e o céu é azul, e ele me mandar um que é lilás, e os dois forem bons, eu conto os dois. Eu não estou investigando. Eu tenho mais de 300 relatos no canal, e mais um monte para contar. Tem gente, amigo meu, até o Márcio do grupo de Facebook, que ele cataloga, ele põe, essa criatura apareceu, essa forma de ir, essa forma de voltar. Ele me manda e eu faço o vídeo. Formas de ir para Sete Além. Tem gente que muita gente foi de carro, muita gente passou por portas, muita gente pulou na cama e já se viu em Sete Além. Muita gente foi por espelho, por elevador. Elevador tem muito. Elevador, se você depois pesquisar, tem até... entrar no elevador... Eu vou de escada hoje, hein? Não, elevador tem uma sequência de números. Mas eu vi lá no seu canal que tem uma da escada também, Paulo. A escada é cabeluda, a escada... Eu acho que eu vou morar aqui, então. Então você não tem como escapar. Tem muito relato de hospital, mas aí a gente sabe porque energia, né? A energia do local é totalmente... Então, assim, às vezes não é Sete Além. A pessoa passa por uma coisa horrível no hospital, ela tá lá e ela vai por uma dimensão paralela, que eu já vi muitas coisas assim, muitos relatos assim, a pessoa tá lá com o pai dela e vai no corredor, quando volta tá tudo diferente. Ela acha que é Sete Além, mas ela foi para um lugar horrível, ela teve às vezes uma visão de uma região umbralina lá, não sei,
Mas ela, como o Sete Além acabou virando um padrão, um nome, as pessoas acabam dizendo que o nome é esse. Inclusive, a gente tem relatos bonitos de Sete Além, relatos fofos, que você fala, queria ir pra lá, tipo. Ah, não é. Isso, eu ia te perguntar isso, porque eu vi, pelo que eu vi assim no canal, Sete Além tem muitas histórias de medo, né? Dentro de Sete Além. Mas tem coisas que não são de medo. E sempre é lá. Tipo assim, a pessoa recebe esse nome. Ou não necessariamente. Os poucos bons que eu tenho, a pessoa citou esse nome. Os ruins, alguns citaram o nome, alguns não citaram. Agora, os bons, eu só coloquei os bons porque citou o nome. Porque se alguém me mandar um relato bom e não citar Sete Além, eu falo, manda para outro canal. Porque aí eu vou contar uma história bonitinha para quê? Não é o foco do canal. Agora, se a pessoa contou um relato bonitinho e citou o Sete Além, eu sei que tem alguma coisa a ver ali. E eu também tenho alguns elementos que eu percebo na narrativa da pessoa, alguns pontos de se ela não está pegando de algum filme, se ela não está indo meio na moda de outros relatos. Então, eu percebo bem isso. Tem canais de amigos meus que contam muitos relatos, canais gigantes. Um vídeo meu não chega, 10 vídeos meus não chegam no view que esses canais têm de um vídeo sobre Sete Além. Só que eu sei que é relato que a pessoa mandou para mim, eu não quis, a pessoa mandou para lá. Né? A pessoa mandou para mim um relato que é praticamente o Silent Hill, o filme Silent Hill. Aí eu falo para ela, meu amigo, isso é Silent Hill, eu assisti. A pessoa tem controle policial de Silent Hill lá. Aí a pessoa pega e manda para outro canal conta. E o outro canal tem 8 milhões de inscritos. Então, um vídeo que a pessoa põe, ela vai ganhar quanto? Sabe? Assim, tipo, com certeza, tá certo, conta mesmo. Mas aí eu me nego a contar. Porque aí também fica meio desfocado. Agora, os relatos fofinhos, eles acabam sendo até... São os mais marcantes, assim, porque são histórias bonitas. A gente tem uns relatos pesados que, às vezes, não teve troca de universo, mas teve uma pessoa de Sete Além. E Dona Sete? Você já ouviu falar de Dona Sete? Não? Me explica o que é. Não, porque parece que existe uma entidade que ela baixa e ela chama Dona Sete, e eu até entrevistei agora uma outra pessoa que falou de uma outra entidade que era alguma coisa Sete também. Então é interessante, esse 7 aí se repete, o 77A lá que você falou. A gente vê que na Umbanda e no Candomblé existem entidades que usam também o número 7. O 7 é muito místico, né? O 7 é muito místico, então muitos utilizam. A gente tem um ritual que eu achei muito engraçado, porque eu contei esse relato, eu não devia ter contado. É um relato que algumas pessoas me mandaram um relato da menina Alma de Sete Além. Uma menina chamada Alma. E que você consegue acessar essa menina, ela aparece para você e coisas horríveis vão acontecer na sua vida, mas não sei porque os jovens querem que aconteça. Que horror, gente, não quero nem saber. E esse relato ele é meio tech, assim, meio pop, meio agro ao mesmo tempo. Porque você tem que contar um pecado seu, bem pesado, usando a hashtag Alma Sete Além. 3 vezes, Alma Sete Além, Alma Sete Além, Alma Sete Além, conta esse seu pecado. E aí... Depois, online, então você tem que, em alguma rede social. Pra alguém então, e aí você dá um search em Alma Sete Além em um monte de rede, você vê o pecado da molecada. Depois testa. Depois vai no Twitter. Isso aí é uma mãe muito esperta. Que pegou geral e tá todo mundo de castigo. E eu até printei alguns. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre os pecados, que tem uns muito engraçados. Assim, tipo infantil? Tem uns bestinhas e tem uns bem assim que você fala, aqui não é pecado, assim, mas a pessoa é mancada que a pessoa deu na vida, e aí ela põe lá, e é engraçado, né? Desejei tal coisa, desejei que tal coisa acontecesse e tal, tal pessoa, desejei que meu professor morresse, tipo coisa assim. Mas tem coisa mais engraçada. E aí então, esse pecado aí a alma nem até recusa, né? Desejei que eu também. Então não... É bem interessante essa questão do ritual. E tem outros rituais também que apareceram. Existem relatos que são, como eu te falei assim, às vezes não citam o nome Sete Além, mas cita a troca de universo. E teve um até muito interessante, que é um rapaz que trabalha no Cinemark, ele vende bilhete. E toda sexta-feira ia um velhinho lá, um senhor, comprar bilhete, só que ele não comprava. Ele pegava a fila inteira, chegava na fila, olhava os filmes, perguntava alguma coisa e ia embora. Aí esse cara ficou encafifado e falou,
que esse senhor quer? Aí ele pergunta os filmes, quando ele vê o nome, ele vai embora. Aí o rapaz foi falar com o homem. Ele esperou um dia, ele falou, quero eu atender esse homem. Senhor, o que aconteceu? Não, eu tô vindo só ver se tem um filme. Quando tiver, eu compro. Quando não tiver, eu não compro. Aí ele, vamos tomar um café ali, que tá no meu horário de café. Ele foi no Franz ali do lado do Cinemark. Ah, é real essa história? Eu tô achando que é fictícia. Não, e o senhor contou pra ele assim. Ele falou, eu não sou daqui, desse mundo. E ele falou, um senhor super simples, que ele falou, não dá pra não acreditar que o homem muito simplão, assim, eu sou de outro mundo muito igual a esse aqui. E eu fui com as minhas filhas assistir um filme chamado Sete Além, aí que aparece a palavra Sete Além. Por isso que até eu falei, vai ter um filme Sete Além, o pessoal faz logo pro senhorzinho poder ir embora. Porque ele falou que ele foi assistir esse filme com elas, ele saiu do cinema com elas lá dentro para ir a algum lugar, ao banheiro, ou comprar alguma coisa. Quando ele voltou, já não estava mais passando aquele filme, como se ele se perdesse. Como um senhor da terceira idade se perder. Saiu da sala 3, não consegue voltar mais, vai para a sala 5, 8, não acha a família. Só que ele disse, ficou esperando na porta do cinema, as filhas não voltaram, ele foi para casa, a casa dele não era mais aquela. Ele falou, estou num mundo diferente, não é meu mundo. Já pesquisei, a minha mãe teve só 2 filhas, não teve eu e as minhas 2 irmãs, eu não sou desse mundo, falou pro menino do Cinemark. E eu tô esperando ter esse filme, porque eu acho que quando tiver eu vou embora por ele, já que eu vim. E aí ele falou, eu gosto muito de cinema. E aí esse cara começou a contar umas coisas, e ele me conta ainda que eu tenho contato. Não do cara, eu tenho contato do menino. Eu tenho contato do cara também, mas eu não falei com ele, na verdade eu não fui atrás. Ele fala assim que Harry Potter, ele falou assim, que ele achou estranho que aqui o Harry Potter, na saga Harry Potter, no primeiro filme, o Voldemort fala pro Harry Potter, venha para me dê a pedra aí, tal, não sei o que, a pedra filosofal, e o Harry não aceita. E o Harry fica do bem, e a saga Harry Potter é o Harry do bem contra o Voldemort. Porque no mundo dele, o Harry Potter se une ao Voldemort, e quem enfrenta o Voldemort e o Harry Potter é o Neville, o Rony e a Hermione. Então é outra história. E aí ele conta outras coisas, ele fala assim, eu vi que aqui os Mamonas Assassinas morreram. Lá no meu mundo eles estão vivos, mas a banda acabou 1 ano depois. E aí ele conta, o fulano de tal virou ator, fulano de tal virou produtor musical, fulano de tal... É um senhor mó sem criatividade, ele não é um cara, super inventivo. Eu vi que vocês têm Matrix aqui no mundo de vocês também, o filme. Só que lá no meu mundo é o Will Smith que é o ator, não é o Keanu Reeves. Ele ficou bem melhor do que de vocês. Ainda bem criticando o nosso mundo. E aí ele conta várias coisas assim. E eu achei mó legal. Falei, pode ser mentira do velhinho, mas o velhinho contou bem contado. Eu achei interessante, vou contar esse relato no canal. Eu contei. Porque faz sentido. E ele contou várias coisas de música. Eu nem vou falar algumas de música aqui, porque às vezes eu falo e o pessoal, mas essa banda é legal, você tá criticando. Porque eu falei, tal banda não tem. Tal banda tem. É quase igual aquele filme Yesterday, só que esse relato veio antes. Aquele filme Yesterday que o cara acorda e não existem os Beatles, né? No mundo. Muito bom aquele filme. Mas... E aí os filmes são diferentes e tal. E poucas coisas são diferentes. Ele fala, tal marca não vende roupa, vende tênis. Tal marca, não sei o que, a gente não tem tal marca, mas a gente tem tal. Tecnologia, a gente tem essa e não tem essa. Não tem nada muito dispari do nosso mundo. Deve ser uma pistinha muito próxima da nossa, entendeu? Achei muito legal. Que loucura, né, meu? É muito doido isso. Existe. E eu acho que você fazendo esse papel de divulgação é legal porque todo mundo já passou por uma história sobrenatural, assim, na vida, né? Uma coisa de realidade. E isso, você vê, eu tava vivendo aquilo e não contei pro meu namorado que tava ali do lado. Então eu acho que trazer também essas histórias também é uma coisa de trazer essa informação de uma certa forma, porque assim... Algo existe, né? Porque senão não existiriam tantos relatos, tanta gente vivendo. Exatamente assim, não é? Não sabemos. Acho que ninguém tem essa resposta ainda, se é a pista 1, a 2, a 25ª. Mas que alguma coisa tem e que você consegue acessar, né? Em sonhos lúcidos, viagem astral, portais, enfim, como cada um vivencia. Porque também, às vezes, tá vivenciando uma coisa que você traduz em palavras de outra, mas é a mesma coisa que o outro tá vivenciando e traduz de outra. Então... Que algo tem, né? Então, assim, como que é, não dá pra saber. Eu tenho um cara mandou recentemente pra mim isso. De Campinas, um senhor. Ele mandou pra mim. Luciano,
Sete Além tem a ver também com pessoas serem substituídas, porque tem muito relato assim do cara falar minha mãe tá diferente e tal, será que ela é de outro mundo? Não Sete Além, mas será que ela não veio de outro universo? Ou, sei lá, minha mãe foi, não sei. Ou tá possuída, será que ela tá possuída? Porque já ligam com o Diário de Exorcista. E esse cara mandou um e-mail para mim. Ele falou assim, Luciano, eu tenho esposa, filha e filho, todos adultos. Os 3 estão estranhos comigo. Eles mudaram, eles estão esquisitos, eles ficam no escuro em casa, conversando baixo na sala, na cozinha. Não assistem mais televisão, não mexem no celular, fazem a rotina deles normal fora de casa, mas parece que eles estão sérios, antipáticos, não dormem tarde, acordam cedo, comem pouquinho, comem só arroz e salada, não sei o que o cara descreveu isso para mim. Você poderia vir aqui para Campinas olhar se eles têm alguma coisa? Aí eu falei, peraí, não vou, né? Mas é óbvio que eu não vou. Mas nem se fosse mais perto, mas eu não vou. Aí, deu assim, 2 dias eu recebi no WhatsApp de Sete Além lá que eu tenho, o Sete Zap lá que eu tenho, um rapaz com o mesmo nome do senhor, só que com um sobrenome Júnior. Falou, Luciano, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Mesma história. Mais ou menos. Ele, a mãe e a irmã querem que eu vá lá ver o pai, porque falou que o pai tá estranho, dorme tarde. Ao contrário. Você pode vir aqui? Eu falei, não. Aí eu falei, se eu for, quem é que vai? O que eles vão fazer comigo lá? O pessoal fica, vai sim, vai sim. O pessoal me ama, né? Vai sim. E filma pra gente ver. Vai lá, não. Mas o que será? Será que é pegadinha? Pode ser, mas a história é boa, ficou um bom relato. Não, e eu achei legal, assim, porque como eu tava vendo um filme ontem, não sei se você assistiu, chama Nada é por Acaso. Acho que eu vi, como que é? Ele é sobre um livro da Zíbia Gasparetto. Sabe quem é a Zíbia? É um livro dela, e aí eles roteirizaram. Pô, eu quero ver esse filme, é muito bom, falaram, né? Muito bom. Gente, eu chorei muito. É muito novo, né, esse filme? Eu não sei, tá no cinema, né? Fui no cinema, né? Então é novo. Mas assim, muito lindo, muito especial, muito legal porque, assim, traz muitos sonhos, traz muito essas outras realidades, desde uma visão espírita, né? E esses ensinamentos que a gente aprende e tudo mais. Mas é muito legal porque, de uma certa forma, você trazendo esses relatos, você tá trazendo outras informações de outros mundos e isso também te ajuda no seu próprio trabalho, né? Então é muito doido porque, assim, você trabalha com literatura, trabalha escrevendo roteiros, você tem acesso a essas informações para roteirizar, mas de alguma maneira você também tá trazendo informações do além, desse 7 além, do 8 além, enfim. Concordo totalmente. De outro lugar, né? Catequizando no sentido de ensinando isso. Né? Imagina... Você me deu um insight agora que, assim, eu não tinha pensado, mas imagina um cara procurando uma cura para uma doença, assim, um cientista. E ele, de repente, fala, a gente não tentou esse caminho, olha, veio na minha cabeça um caminho muito bom. Aí a gente tem 1000 teorias sobre isso, que todas são válidas, mas de repente a consciência dele pode ter migrado de um lugar onde já existe aquela solução, só não trouxe a memória, porque acho que talvez seja uma proteção, né? A gente não fica sabendo que pode trocar de... Realidade. Mas ele trouxe a solução ali. E isso para a arte, como você falou, que inclusive é o seu ramo de trabalho, para a arte, isso aí faz todo sentido também. Todo sentido. Absurdo, nossa. Inclusive, assim, a teoria que eu mais gosto, que pra mim faz mais sentido nesse quesito de criatividade, de trazer pra Terra, porque pra mim a ideia, né, nesses universos paralelos é como se já existissem um nível de criatividade, ou seja, de evolução, porque a criatividade nada mais é do que evolução, né? Então, se você tá utilizando a sua criatividade, usando a sua anteninha pra baixar essas informações, você tá acessando informações que já existem, mas que você está conseguindo, com a sua consciência, acessar a linha 2, 3, 4, 5, recapitando essas informações que no mundo paralelo 258 existe, e você está trazendo. Tanto que, né, o avião, a mediunidade, as canalizações, quando você pega... o avião, quando foi criado, ele foi criado na mesma época em vários lugares que não existiam comunicação. Então, acessaram a anteninha ali de diferentes lugares. E isso acontece com tudo que baixa para a Terra, né? Tudo que baixa... É quase um download que as pessoas vão acessando. Então, para mim, a criatividade ela é um download dessas outras
realidades e a gente vai evoluindo por conta da criatividade, que você baixa aqui, eu baixo ali, e o seu trabalho talvez seja baixar essas informações também de outras realidades como informação, né? Sim, eu acho que alguns relatos que eu escrevo podem ser dessa maneira, provavelmente, e alguns que eu recebo, essas pessoas, se não passaram por essas experiências, talvez elas tenham acessado de alguma maneira. Né? De repente a gente não pode dizer, pô, aquele cara está mentindo, ele inventou o relato. Não, ele criou por meio de alguma coisa que você acabou de explicar realmente. É por isso que todos os relatos são acolhidos. Faz sentido, sim, completamente. Porque você falou do avião, né? O nylon, né, foi inventado ao mesmo tempo em Nova York e Londres, por isso que chama nylon. Outras coisas, assim, criações simultâneas vieram na cabeça da humanidade em lugares distantes ao mesmo tempo. Tem um livro, eu não sei se você já leu, você que gosta muito de ler, que chama O Segredo da Flor da Vida. Não li. Nunca leu? Ele é um físico americano, ele já deve ter uns 70 e poucos anos agora, e ele começou a receber canalizações de Thoth, que é do Egito, né? E aí ele começa a receber essas canalizações, só que por ele ser físico e muito cético, ele começa a estudar. E ele fala, tá, você tá me falando isso, mas peraí, eu vou checar essa sua informação. E é muito interessante, é um boom, assim, na cabeça, que você fala, uau, tipo assim... Ele até começa o livro e fala assim, acredita no que você quiser, mas esse foi meus estudos. E aí ele fala também do... Como é que chama os escritos dentro das cavernas? Os hieróglifos lá, a pintura rupestre. Isso, pinturas rupestres e tal. Os símbolos das geometrias sagradas em diversos lugares do mundo naquela época. Imagina que não tinha contato nenhum, não tinha comunicação nenhuma. Então, como que essas informações vão baixando como um download mesmo? E aí... Não tem como explicar se não tiver uma questão... um broadcast aí, né? Uma questão de irradiação. Não dá para duas pessoas em dois pontos distantes do planeta terem duas ideias tão... É verdade. Ou terem duas visões. Porque às vezes não é só ideia, mas duas visões. Duas premonições iguais, duas ou mais. Talvez a base até do espiritismo kardecista, no qual ele coletou... psicografias do mundo inteiro que diziam coisas parecidas sobre, né, os espíritos, até para dar credibilidade, não iam falar com uma pessoa só e falar, esse aqui vai ser o nosso Messias. Exatamente. Não, vão falar com todo mundo para... Total. E eu acho que a humanidade é muito... Como a gente é muito ego, né, muito narrativa do eu, a gente acaba... tendo resistência a essa coisa da coletividade, né? Do crescimento coletivo, da ideia coletiva. E tudo que prestou na humanidade foi assim. Tudo que deu certo foi coletivo. A gente tem que ir para esse lado mesmo, é verdade. E a ideia, ela tá no ar, né? Então, assim, captar, muita gente capta. Quem que vai executar aquilo? Eu lembro muito de uma frase Eu levo muito isso pra vida daquele filme do Allan Kardec, que os espíritos falam pra ele, a sua missão é essa. Aí ele falou, eu não sei, eu vou pensar, eu vou ver se eu quero fazer. Ele falou, cara, ou você aceita e faz, ou vou arranjar outro, amor. Não tem essa. Então, acho que quando a gente tem uma ideia, ela tá no ar já. Você vê que quando lança, sei lá, a paleteria mexicana, já lançou 10, já tá no ar, ali vai vir a paleteria mexicana, né? Então... Eu acho curioso que você receba tantos esses relatos e traduza, e às vezes, né... Alguns vêm comigo, vêm de mim. Mas assim, de você ser o centralizador disso, curiosamente ser escritor, e isso vir até você sem você buscar, sim, e de alguma forma ser um canal, né, para essas informações, enfim. Muito legal. E quer divulgar algum livro, alguma coisa assim que você queira... eu gostaria de convidar todo mundo para visitar meu canal, né, o canal de Sete Além. É só buscar ali Oficial Sete Além no Instagram, ou Luciano Milici no Instagram também. No YouTube é o arroba. No YouTube agora você pode usar o arroba, né? Então é youtube.com/@Sete Além é o meu direto, que é o do loginho roxinho ali do A. E no mais, todas as redes sociais é Oficial Sete Além ou Luciano Milici. Agradeço demais. Esse próximo ano, se tudo der certo, a gente vai lançar mais livros, vai estar mais atrás desses assuntos, sim. Agradeço muito o convite e estou à disposição para você me chamar novamente. Gratidão. Qualquer novidade eu vou estar falando para vocês aí, né? Porque vai ser sempre bacana
pô, a gente descobriu alguma coisa aí, eu conto pra você, pra gente Lógico. ver o que faz com a ideia. E até legal uma vez pensar em trazer, por exemplo, o Wagner Borges, que fala muito sobre realidades paralelas e viagem astral, e trazer os relatos pra gente tentar ter uma explicação Totalmente, aí. pode Né? contar Ele comigo. fala assim, explica isso pra gente, o que tá acontecendo Pode aqui, ver se a contar. gente consegue ter uma Nossa, a visão compreensão mais dele ia ser profunda. sensacional. Né? Com certeza, é porque assim, eu vejo que muita gente não conhece Sete Além. Eu vi uma vez um outro cara famosão também, não foi o Wagner. Wagner eu sigo desde antes da internet. Ele O é cara genial, é muito né? top. Ele tá no projeto. Ah, é? Pô, É. nossa. Eu sigo desde quando ele fazia um lance lá no Ipiranga, inclusive. Depois eu vou falar sobre isso com ele quando encontrar, mas... Um outro cara falou, não, Sete Além não tem nada a ver com o universo paralelo, não. Sete Além é uma fazenda nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita gente que está viajando sobre o tema. Não, é só pesquisar que vai encontrar gente ali. Nós temos vários projetos voltados a isso e voltados a outros temas relativos ao universo paralelo e relativo também à ficção em geral. Então, só pesquisar aí, tamo junto. É isso, obrigada demais. E também falando um pouquinho aqui sobre criatividade, tá lançado o meu curso Criatividade e Desbloqueio Criativo através da Aquarela. Então, se você quer buscar, acessar esses canais, acessar essas realidades para trazer para cá pinturas, artes, aquarela e também traduzir, né, as nossas emoções para arte, é um caminho muito efetivo de encontro de autoconhecimento, de busca de paz, tranquilidade através da aquarela, que é uma tinta à base de água, que transforma muito as nossas emoções em beleza, em arte, em criatividade. Então é isso, e essa energia também ela é usada não só para arte, mas para tudo aquilo que a gente quer criar na vida. E então é isso, se inscreve, o link vai estar aqui embaixo, tá muito lindo o curso, e gratidão demais, obrigada demais, Muito Luciano, obrigado. pela sua presença, e até a próxima. Um beijo, tchau!